CPI da telefonia firma acordo com operadoras exigindo mais investimentos no setor em todo o Amazonas. STF decide por unanimidade manter incentivos fiscais à Zona Franca de Manaus. E na Assembleia Legislativa, deputados atribuem a vitória ao trabalho desenvolvido pela bancada amazonense em Brasília. E ainda, o presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, apresenta indicação aos governos estadual e federal em prol do município de Apuí. Ministério Público do Amazonas acata pedido de intervenção feito por 4 deputados estaduais ao município de Coari. E mais, deputado Orlando Cidade destaca em plenário decisão da Justiça Federal que garante aos profissionais da pesca artesanal do Amazonas a emissão da carteira de pescador. Os principais fatos do dia no Parlamento Estadual, agora no Alean Notícias. Boa noite. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a telefonia no Estado firmou na manhã desta quinta-feira um acordo com as operadoras exigindo a melhoria dos serviços prestados à população. O termo de ajustamento de conduta vai obrigar as empresas a aumentarem os investimentos no setor. O documento é resultado das investigações realizadas pela CPI e que constatou a ausência do serviço, principalmente nos municípios do interior do Amazonas. Representantes das empresas de telecomunicação que atuam no Estado, Ministério Público e membros da CPI da Telefonia estiveram no plenário Rui Araújo para assinar o termo de ajustamento de conduta que propõe um aumento nos investimentos na área de telefonia por parte das empresas, com o objetivo de melhorar o serviço prestado à população. O documento é resultado das investigações realizadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito que analisa a situação da telefonia no Estado e que constatou que problemas como a ausência de sinal telefônico são uma realidade em todo o Amazonas. Para o presidente da CPI, deputado Marcos Rota, a assinatura do TAC é um avanço e uma demonstração de que a comissão está chegando a resultados práticos. Depois de meses de trabalho, de ações, de viagens, de oitivas, de pesquisas, de consultas, nós estamos celebrando um termo de ajustamento de conduta. Essa foi a forma que nós encontramos, depois de percorrer vários outros caminhos, para tentar fazer com que as empresas possam enxergar que nós temos muitos problemas no estado do Amazonas e que esses problemas precisam ser sanados ou, no mínimo, minimizados. O TAC, ele cria uma série de critérios, uma série de regras e de obrigações a curto, médio e longo prazo. Do ponto de vista das relações de consumo, eu destaco o esforço do deputado Marco Rota de estabelecer uma série de regras que melhorarão o atendimento da população em relação a reclamações de telefonia. A realização de mutirões nos bairros e de mutirões no interior do Estado, a criação de um 0800 vinculados à Comissão de Defesa do Consumidor. Do ponto de vista técnico, eu destacaria algumas coisas que eu julgo mais importantes. A primeira delas é o compromisso das empresas, algumas com prazo mais curto, outras com prazo mais alongados, de trocar a interligação das antenas do sistema de rádio por cabos de fibra ótica. O comprometimento das empresas de rebaixar o sinal de internet nos locais onde passa os cabos de fibra, nos municípios onde passa cabo de fibra ótica. Então é um ajuste entre fortalecimento do consumidor nas relações de consumo e a intervenções técnicas que melhorem a qualidade do serviço da população. Com a assinatura do compromisso, as operadoras deverão apresentar nos próximos dias um plano de investimentos para o Amazonas. Segundo o representante do Sindicato das Telefônicas, essa é uma oportunidade para melhorar a qualidade do sinal oferecido aos moradores da região. Esse trabalho da CPI ele foi importante na medida em que ele conseguiu mapear algumas carências e apontar algumas soluções. Nós compreendemos que essas medidas que estão assinadas são importantes para beneficiar tanto na melhoria da qualidade do serviço, quanto também na melhoria da qualidade da informação entre as empresas e o consumidor, e acreditamos que isso vai trazer um avanço. Uma outra proposta apresentada pela Comissão Parlamentar de Inquérito é a criação de uma subcomissão permanente vinculada à Comissão de Defesa do Consumidor da Alean para fiscalizar a telefonia móvel, fixa e o serviço de internet. Para o deputado Adjuto Afonso, um dos relatores da CPI, este mecanismo é fundamental para dar efetividade ao TAC firmado. Eu acho que a comissão vai ser importante, essa subcomissão que será criada no âmbito, ao encerrar a CPI, será criada essa comissão de acompanhamento e que essa comissão vai passar aos deputados, seja ele membro ou não, as informações que a gente quer. Vamos chamar a operadora de novo. Olha, o que vocês assinaram no TAC
vocês estão tendo oportunidade, nós não ajudamos, mas não tem sendo cumprido. Então eles não vão ter mais desculpa de dizer que lá no município Itacoatiara tem 10 antenas quando teria que ter 50, porque lá a secretaria não fez. Então a gente vai ajudar também dessa forma. E através dessa comissão a gente constatou que é necessário ter uma subcomissão dentro da Comissão do Consumidor para acompanhar o que nós assinamos hoje, porque nós assinamos os deputados, assinaram as operadoras e precisam de que tenham esse acompanhamento. Mesmo reconhecendo a assinatura do termo de ajustamento de conduta como um avanço, o deputado Sidney Leite afirmou que pedirá o indiciamento das operadoras no relatório apresentado pelo parlamentar junto à CPI. Sidney Leite mostra preocupação, em especial, com os habitantes de comunidades distantes dos grandes centros urbanos, que muitas vezes se tornam incomunicáveis. Eu, particularmente, no meu relatório, defendo que as empresas e, inclusive, a Anatel sejam indiciados. Por quê? Porque há uma boa vontade nesse termo de ajustamento de conduta, mas eu defendo que as empresas haja suspensão de venda de novas linhas e de transmissão de dados, porque senão não há uma solução clara à vista. Esse comprometimento de investimento, isso é feito também com a Anatel, mas o que a gente vê é que o serviço vem piorando, seja da telefonia fixa, seja da telefonia móvel. Então eu acredito que há que ter uma decisão mais dura. Por quê? Porque todas as justificativas que as operadoras estão utilizando não correspondem à realidade. Com a assinatura do TAC, a Comissão Parlamentar de Inquérito entra na fase final dos trabalhos. O relatório conclusivo da CPI está em fase de elaboração. A previsão é de que o documento seja apresentado em plenário até o dia 18 de março, quando será votado pelo Poder Legislativo. E depois de assinar o acordo, membros da CPI da telefonia e representantes das operadoras e de órgãos públicos participaram de uma reunião na tentativa de minimizar a morosidade na liberação de licenças para a instalação das antenas do serviço de telefonia e internet na região. Ainda durante o período de oitivas da CPI da telefonia da Assembleia Legislativa, um dos principais entraves identificados foi a dificuldade na expedição da licença ambiental para a instalação de antenas das operadoras. Estima-se que existem aproximadamente 450 torres instaladas em Manaus de forma irregular. Por isso, visando encontrar opções para diminuir a burocracia na aquisição do documento, a Comissão Parlamentar de Inquérito realizou nesta quinta-feira uma reunião com diversos órgãos envolvidos nesse processo. A alegação das operadoras é de que a demora na instalação das antenas se deve a essa burocracia. Então, penso que seja também uma contribuição da CPI tentar minimizar esse espaçamento de tempo para que a gente possa, então, ou ter uma documentação única, ou possa ter a centralização dessas ações para a liberação das antenas. De acordo com o major do Corpo de Bombeiros, por parte da instituição, é exigido o cumprimento de normas de segurança contra incêndios. As empresas elas só têm que atender a Lei 2812, que trata da segurança contra incêndio, de trabalhos em alturas para instalação de antenas. Isso aí, sem dúvida nenhuma, pode ser feito muito rapidamente. A nossa maior preocupação como órgão de segurança, sem dúvida nenhuma, é que o processo seja feito o mais rápido possível para atender a população. E não deixar a população refém de um serviço que hoje não está atendendo às demandas da cidade de Manaus. Para o vice-presidente da OAB Amazonas, um serviço de telecomunicação de qualidade contribuiria para a população ter mais acesso à justiça. É uma questão que não passa apenas pelo simples trabalho do advogado, mas do direito do cidadão de acesso à justiça, né? Se esse processo vai ser totalmente eletrônico, todo o acesso a ele vai ser feito pela via internet. Como que ele vai acessar o seu processo? O advogado do interior vai conseguir peticionar? Se ele não tem internet, essa falta de internet é algo que é uma realidade que é de conhecimento de todos no nosso estado. Os trabalhos da CPI da telefonia devem encerrar até o dia 17 de março. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira por manter os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. A decisão dos ministros foi unânime durante o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade que tramitava na Corte há 24 anos. Na Assembleia Legislativa, os deputados atribuíram a vitória ao trabalho desenvolvido pela bancada amazonense em Brasília. A deliberação foi de forma unânime na mais alta Corte da Justiça brasileira. O STF reconheceu a inconstitucionalidade contra a decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, que retirou do modelo Zona Franca de Manaus, em 1990,
o direito de receber alguns produtos industrializados e semi-elaborados com incentivos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ou ICMS. A ministra relatora da ação, Carmen Lúcia, entendeu que não há contradição entre o que diz a lei e o que traz a Constituição da República. Se esta norma, que tem caráter temporário, permitiu a recepção de todo o elenco pré-constitucional de incentivos à Zona Franca de Manaus, ainda que diferenciados ou incompatíveis para alguns com o sistema constitucional do ICMS instituído a partir de 1988, aspas, em cujo bojo se insere a ilimitada e privativa competência das unidades federativas, mediante convênio, para dispor sobre isenção do novo tributo, assim como sobre incentivos fiscais a ele relativos, conforme então asseverou o ministro Sepúlveda Pertence. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal deixa claro também que o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAZ, não pode mais legislar de nenhuma forma sobre a isenção ou revogação de ICMS relacionadas às atividades da Zona Franca de Manaus. Agora, os parlamentares do Estado devem buscar no Poder Legislativo Federal a prorrogação do modelo por mais 50 anos. Portanto, os efeitos sobre a vida desse modelo são efeitos relevantes, importantes, que dão segurança jurídica para o modelo, mas que precisam vir acompanhado de duas outras medidas. A primeira, a urgente e necessária prorrogação da lei da Zona Franca de Manaus, da regra da Zona Franca de Manaus, visto que já entramos no último decênio de autorização constitucional para o modelo. E a segunda, um esforço do governo do Estado do Amazonas, do empresariado, da Assembleia, no sentido de preparar o Estado do Amazonas para competir em condições de igualdade num mundo globalizado, ainda que com redução dos incentivos fiscais aqui praticados. Na Assembleia, parlamentares destacaram o resultado da decisão do Supremo. Para os deputados Abdala Frache e Marco Antônio Chico Preto, isso não só significa vitória para o Amazonas, como também a confirmação dos benefícios tributários previstos na Constituição há mais de 20 anos. Na realidade, a vitória de ontem veio corroborar o que todos nós já sabíamos, desde a Constituição de 88, as prerrogativas diferenciadas que a Zona Franca de Manaus tem e que nós conseguimos, através do relator Bernardo Cabral, na época, colocar isso no texto constitucional. E ontem o Supremo Tribunal Federal reconheceu a vitória do Amazonas, né, Sadim, que é da década de 90, portanto, há 20 anos atrás. Mas é importante porque isso garante cada vez mais a segurança jurídica de todos os investimentos industriais que, porventura, queiram se instalar na Zona Franca de Manaus. A decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, pela intensidade dessa vitória, que foi uma vitória unânime, todos os ministros reconheceram as garantias constitucionais do modelo Zona Franca, que isso pode trazer bons fluidos, podem trazer bons ventos sejam soprados para essa votação que poderá acontecer, segundo estamos dizendo, na próxima semana. Então, existem batalhas a serem vencidas e, mesmo que essas batalhas sejam vencidas, a maior batalha de todas é que nós saibamos aproveitar os próximos, possivelmente 50 anos dessa prorrogação e verdadeiramente consigamos consolidar outros caminhos de desenvolvimento para o Amazonas. A prorrogação do modelo está na pauta de prioridades na Câmara dos Deputados para ser votada ainda neste mês. E o Ministério Público do Amazonas acatou o pedido de intervenção no município de Coari, feito por 4 deputados da Assembleia Legislativa. O Procurador-Geral do Estado, Francisco Cruz, encaminhou a solicitação ao Tribunal de Justiça do Estado. Nesta quinta-feira, dia 20, o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público, Francisco Cruz, ajuizou no Tribunal de Justiça do Amazonas o pedido de intervenção no município de Coari. O MPE acatou o pedido de 4 deputados estaduais e, segundo o documento impetrado no TJ, a Prefeitura de Coari está em desacordo com o artigo 132 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao criar 2 conselhos tutelares e empossar 10 conselheiros sem votação popular. O pedido de intervenção no município de Coari
foi apresentado no Ministério Público do Estado pelos deputados Luiz Castro, do PPS, e José Ricardo, do PT, no dia 21 de janeiro. Os deputados Marcelo Ramos, do PSB, e Chico Preto, do PMN, também assinaram o documento e, na ocasião, foram representados por assessores jurídicos, conforme mostrou os telejornais da TV Aleão. O Ministério Público, a ser suscitado por essa representação, possa dar encaminhamento para um pedido de intervenção no município de Coari, afastando o prefeito, tomando medidas necessárias em função da situação insustentável que nós temos nesse município, de falta de moralidade, de quebra de princípios que atentam à dignidade humana, aos direitos humanos, a perseguições, pedofilia, a exploração sexual de criança, todo um quadro que exige uma intervenção do Estado para dar um basta a essa situação desumana, de injustiça, de perseguições. O pedido dos parlamentares foi recebido pelo procurador José Roque Nunes. Agora nós iremos processar internamente dentro do Ministério Público, já um grupo de trabalho olhando toda a situação de Coari e esperamos num curto espaço de tempo, em 2, 3 dias, já temos uma resposta. Insisto, esses casos de intervenção no município são casos muito específicos, cuja a Constituição traz um rol taxativo. É importante que todas as ações judiciais que tramitam nas varas da Justiça Estadual, no Tribunal de Justiça e no Tribunal Superior Eleitoral, tenham respostas efetivas e que a sociedade tenha certeza de que o julgamento foi feito de forma correta. O documento apresentado pelos deputados apontava denúncias de que os serviços oferecidos pelo Conselho Tutelar, pelo Centro de Referência de Assistência Social e pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Coari são precários. O Ministério Público do Estado chegou a fazer a recomendação ao prefeito municipal para que restaurasse os pagamentos dos conselheiros tutelares regularmente eleitos e exonerasse aqueles nomeados sem prévia eleição. O pedido que nós estamos fazendo ao Ministério Público, ele se sustenta de razoabilidade, ele é razoável, necessário para que seja confirmado agora pelo Tribunal de Justiça, a fim de que o governador do Estado, uma vez decretado pela Justiça, nomeie um interventor para a cidade de Coari, a fim de que esse interventor devolva ao município a normalidade das suas atividades, do ponto de vista da prestação de serviço da Prefeitura para com a sua população e também do ponto de vista da pacificação das relações. Nós tínhamos convicção de que esse era o melhor caminho, o município viu uma instabilidade institucional, claramente há ofensas a princípios básicos do Estado de Direito e assim entendeu o Ministério Público também. Agora eu espero que o tribunal confirme a decisão do Ministério Público e que, ato contínuo, o governador decrete a intervenção no município. Segundo a Constituição Federal, a intervenção do Estado no município pode ser feita em caso de descumprimento de lei, de ordem ou decisão judicial e ainda para assegurar a observância dos princípios constitucionais. O prefeito de Coari, Adail Pinheiro, está preso desde o último dia 7 de fevereiro, acusado de chefiar uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes. E você vai ver no próximo bloco. Deputado Josué Neto apresenta indicação aos governos estadual e federal em prol do município de Apuí. Deputado Orlando Cidade destaca a decisão da Justiça que garante benefícios a pescadores artesanais do estado. E mais, as notícias do esporte com o jornalista Tom Claro. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Josué Neto, anunciou em plenário que fará uma série de indicações ao Executivo Estadual e Federal em prol do município de Apuí. A cidade corre o risco de sofrer racionamento de energia elétrica pela falta de combustível utilizado nos geradores da região. De acordo com Josué Neto, a falta de infraestrutura na principal via de acesso ao município está causando os problemas que podem refletir na economia local. Na opinião do deputado Josué Neto, presidente da Casa, quem mora em Apuí vive atualmente um pesadelo. É que uma das principais vias de acesso ao município, a BR-230, na altura do quilômetro 70, encontra-se com uma grande erosão, deixando a cidade isolada, já que o aeroporto está interditado desde a segunda quinzena de janeiro.
O resultado é que Apuí corre risco de racionamento de energia elétrica pela falta de combustível utilizado nos geradores da região, que não consegue chegar ao destino final. Ainda como consequência, a escoação da produção agrícola ficará comprometida, prejudicando a economia do município. Por final, de acordo com Josué Neto, a segurança pública está instável desde a morte de 3 civis em área indígena na BR-319. O parlamentar afirmou que fará indicações aos órgãos responsáveis para que hajam com celeridade na resolução dos problemas enfrentados pelo município. Diante desses fatos, manifesto a minha preocupação e manifesto a vontade de informar aos senhores e senhoras deputados e deputadas que temos que ter esperança a partir destas contestações, que se viabilize as providências necessárias para que o município de Apuí volte às manchetes da imprensa de forma positiva pelo potencial daquela região e pelo trabalho dos seus moradores. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, Departamento de Controle do Tráfego Aéreo, Secretaria de Segurança Pública e Polícia Federal são alguns dos órgãos que deverão ser notificados. E o deputado Orlando Cidade destacou em plenário a decisão da Justiça Federal que garante aos profissionais da pesca artesanal do Amazonas a emissão da carteira de pescador. O documento é necessário para o recebimento do seguro-defeso e assistência financeira temporária concedida pelo governo federal. Seguro-defesa é uma política estratégica que protege as espécies e, ao mesmo tempo, garante renda aos pescadores. Todo pescador profissional que exerce suas atividades de forma individual ou em regime de economia familiar fica impedido de pescar durante a reprodução das espécies. Nesse período, em que o tempo de proibição é definido por lei, os pescadores profissionais recebem o seguro mensalmente, na quantia de um salário mínimo. De acordo com o deputado Orlando Cidade, a obrigatoriedade de que somente os pescadores com a carteira oficial de registro pudessem receber o benefício acabava por prejudicar inúmeros pais de família que desenvolvem a atividade informalmente. Agora, decisão da Justiça Federal do Amazonas de garantir a emissão da carteira também aos pescadores artesanais devolve a estes profissionais uma importante fonte de sustento durante parte do ano. E o juiz que sentenciou, o juiz federal Éric Rodrigues, que na sua sentença o atribuiu a estes trabalhadores como cidadãos humildes que o são, esse direito de rever a sua inscrição e a sua emissão como pescadores artesanais que são. De acordo com dados revelados pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Amazonas, somente em janeiro o pagamento do benefício injetou mais de 34 milhões na economia do estado. Manacapuru é o município com maior número de pescadores do estado, com 2,3 mil beneficiados, seguido de Benjamin Constant, com 2,2 mil beneficiados, e São Paulo de Olivença, com 1,8 mil trabalhadores. A deputada Conceição Sampaio repercutiu nesta quinta-feira a realização de um evento em Manaus sobre políticas públicas voltadas às pessoas da terceira idade. O encontro teve início na última segunda-feira e a realização só foi possível por meio de uma parceria entre o Governo do Estado, Prefeitura de Manaus e a Comissão de Direitos Humanos da Presidência da República. A presidente da Comissão da Mulher, da Família e dos Idosos na Assembleia Legislativa, a deputada pelo PP Conceição Sampaio, iniciou o pronunciamento mostrando dados relacionados aos idosos. Segundo números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, até 2025, o Brasil possuirá 32 milhões de idosos. Em todo o Amazonas, são 255. Destes, 130 mil residem em Manaus. O estado também possui a segunda pior taxa de cobertura da Previdência Social. Mais de 75 mil pessoas acima dos 60 anos estão sem aposentadoria. A deputada Conceição Sampaio destacou a importância de se discutir e implementar políticas públicas para os idosos. A estimativa de vida hoje, principalmente para as mulheres, aumentou muito. E aí é preciso que o Brasil acompanhe esses avanços, faça uma discussão sobre a Previdência que está quebrada. Se as pessoas estão com uma estimativa maior de vida, significa que ao se aposentar, será que a Previdência ela está preparada para esse avanço, né, na estimativa de vida? Certamente não. O evento iniciou na última segunda-feira, dia 17.
A realização é uma parceria entre o governo do estado do Amazonas, a Prefeitura de Manaus e a Comissão de Direitos Humanos da Presidência da República. Segundo a parlamentar, o evento tem a proposta de demonstrar os avanços alcançados nesse segmento e debater as problemáticas ainda existentes. O Amazonas é o primeiro estado da Amazônia Legal a receber o evento. Por que se começou dentro da Amazônia Legal pelo estado do Amazonas? Porque o Amazonas ele é considerado um estado protagonista nos avanços para pessoas a partir dos 60 anos. Nós temos aqui já um trabalho construído, temos uma rede de apoio social às pessoas. Agora, é claro que nós precisamos fazer com que essa rede ela possa chegar até o interior do Amazonas. A gente sempre cobra que os serviços eles funcionem conversando um com o outro, porque só assim você tem uma clareza daquilo que já é feito e daquilo que precisa ainda ser realizado. A violência contra idosos foi um dos temas debatidos no evento que termina na próxima sexta-feira, dia 21. Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, destaca campanhas publicitárias que o Legislativo Estadual vem realizando para prestar contas com a sociedade. E ainda, mais de 100 alunos da rede estadual de ensino participam de sessão plenária com os parlamentares da casa. Veja agora no nosso resumo de notícias. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, destacou em plenário as campanhas publicitárias que a casa tem desenvolvido. Na opinião do parlamentar, esta é mais uma ferramenta para prestar contas com a sociedade sobre o trabalho realizado pelo poder. E em continuação ao programa Conhecendo o Legislativo, a Assembleia recebeu aproximadamente 125 alunos da Escola Estadual Jorge Caran, localizada no bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus. Os alunos receberam palestras sobre consciência política e foram informados pelo presidente da CPI da Telefonia, deputado Marcos Rota, sobre o andamento dos trabalhos da comissão, que está próximo de ser concluído. E o presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, deputado Cabo Maciel, participou na manhã desta quinta-feira, em Manacapuru, da formatura geral da Guarda Municipal da cidade. E ainda em cumprimento de agenda, o parlamentar seguiu para o comando do 9º Batalhão do Grêmio de Cabos e Soldados da Polícia Militar. E agora vamos falar de esportes. Tom Claro é quem traz os principais fatos do dia. Campeonato Amazonense de Futebol 2014. O confronto entre Nacional Borbense e Holanda não passou de um magro placar de 1-1 nesta quarta-feira no estádio Gerdilson Bentes, em Borba, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Amazonense. Apoiado pela torcida e com a chance de garantir a classificação antecipada pelo Grupo B, o Nassa do Interior começou bem, mas foi a laranja com o oportunismo do atacante Yoran que saiu na frente aos 30 minutos do primeiro tempo. O Nassa Borbense só conseguiu um empate aos 40 minutos do segundo tempo, com o zagueiro Manuel Júnior de cabeça. Pelo Grupo A, o Manaus Futebol Clube deixou escapar sua vaga para a semifinal do Campeonato Amazonense de Futebol 2014, após empatar em 0-0 com o Sul América, nesta quarta no estádio Valdizão, em Manaquiri, em partida válida pela quarta rodada do estadual. O vice-presidente do Verdão, Giovanni Silva, ficou na bronca com os jogadores e espera mais deles no segundo turno. O primeiro turno do Campeonato Amazonense foi um desastre para o Sul América. Para não fazer feio no segundo turno, o técnico José Tavares embarcou para Fortaleza, onde irá acompanhar neste fim de semana 3 jogos do Campeonato Cearense. É possível que depois disso, alguns atletas sejam contratados para reforçar o trem da colina. Copa Verde. Representantes do Amazonas na Copa Verde Nacional e Princesa se classificaram à segunda fase da competição. Depois de empate sem gols em Rio Branco, no Acre, o Nassa fez 1-0 sobre o Plácido de Castro no estádio Gilberto Mestrinho, o Gilbertão, em Manacapuru. Enquanto o Princesa do Solimões empatou com o Santos do Amapá em 2-2 no estádio Zerão, em Macapá. Na segunda fase, tanto Nassa quanto o Tubarão jogarão a primeira partida como visitantes na próxima semana. O representante Manacapuru enfrentará o Paysandu. E a empresa estadual de turismo do Amazonas, Amazonas Tour, firmou parceria com a Federação de Torcedores de Futebol da Inglaterra para orientar os ingleses que assistirão em Manaus ao jogo entre Itália e Inglaterra no dia 14 de junho na Arena da Amazônia, pelo Grupo D da Copa do Mundo de 2014. A expectativa é que 5.000 turistas ingleses passem por jogo nas capitais, onde a seleção britânica irá jogar. A gente vai ficando por aqui. Mais esporte no nosso próximo encontro. E vamos à nossa agenda parlamentar.
deputado Luiz Castro promove reunião sobre a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Pedofilia, às 14h, no mini plenário Cônego Azevedo. Deputada Conceição Sampaio realiza reunião sobre Fórum de Mulheres de Partidos Políticos do Amazonas, às 9h da manhã, no auditório Natanael Bento Rodrigues. E veja agora o que foi destaque no Alian Notícias de hoje. STF decide por unanimidade manter incentivos fiscais à Zona Franca de Manaus e na Assembleia Legislativa, deputados atribuem a vitória ao trabalho desenvolvido pela bancada amazonense em Brasília. CPI da telefonia firma acordo com operadoras, exigindo mais investimentos no setor em todo o Amazonas. E mais, presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, apresenta indicação aos governos estadual e federal em prol do município de Apuí. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site www.ali.am.gov.br. Esta edição estará disponível no YouTube, no canal Alian. Uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã.